O Futebol Clube do Porto, a equipa de Sérgio Conceição, ontem no Dragão, recebeu a equipa de Domingos Paciência, os belenenses, e venceu claramente por 2-0. Algumas ausências que se fizeram notar, principalmente, na minha opinião, de Danilo e de Marega. Sérgio Conceição consegue colocar os princípios adequados no que diz respeito à troca de estrutura, passando de um 4-4-2 para um 4-3-3, deixando Aboubakar na frente e depois dois extremos abertos. Sérgio Conceição está a conseguir esta época fazer do Futebol Clube do Porto uma equipa muito consistente, independentemente da sua estrutura tática. Porquê? Porque os seus jogadores são muito disciplinados no que diz respeito ao seu posicionamento. O Porto ontem à noite colocou o seguinte 11: José Sá na baliza, continua a defender a baliza do Futebol Clube do Porto. Na direita, Ricardo Pereira; na esquerda, Alex Telles. Dupla de centrais com Felipe e Marcano. Reis foi a grande novidade na posição de Danilo, no pivô defensivo. À frente, dois médios bastante móveis, André e Herrera. Na direita, bem aberto, Hernani. Na esquerda, Brahimi. E na frente, Aboubakar. Um 4-3-3 com grande dinâmica entre André e Herrera, e depois Reis muito fixo na sua posição de pivô defensivo. Depois os comportamentos, tanto o Hernani na direita como o Brahimi, eram exatamente iguais, ao qual eu vou já explicar de seguida. O Futebol Clube do Porto tinha sempre uma primeira fase de construção, é um princípio de Sérgio Conceição muito bem definido. Jogando Reis ou jogando Danilo, os jogadores fazem praticamente aquilo que Sérgio Conceição quer que façam, e então Marcano e Felipe abriam no seu campo, o seu raio de ação. Para quê? Para que Reis depois descesse e fizesse aquela linha de 3. Para quê? Para que depois os laterais do Futebol Clube do Porto conseguissem se projetar. Reparem que Reis está no meio de Felipe e Marcano. Herrera é o primeiro médio que desce no corredor central à procura de receber bola, e André depois vai jogar numa posição entre linhas, que eu vou já também explicar mais à frente. De realçar que a bola vem do lado direito, há uma basculação, e reparem que Brahimi está numa posição muito dentro. Para quê? Para libertar depois o corredor para Alex Telles. Portanto, esta era a primeira fase de construção do Porto. Depois a bola, quando passava para uma segunda fase, que entrava no meio campo da equipa do adversário, vou dar o exemplo do lado esquerdo, que é exatamente igual ao do lado direito, os seus comportamentos e princípios de jogo. No lado esquerdo, a bola, quando entrava para uma segunda fase, Brahimi era o jogador que estava sempre dentro. Brahimi procurava movimentos mais interiores, mais no corredor central, e assim libertava o corredor para Alex Telles dar a sua profundidade e a sua verticalidade. Reparem que neste movimento, nesta rotina ofensiva do Futebol Clube do Porto, Telles está muito bem aberto, Brahimi está mais no corredor central à procura também da superioridade numérica, e depois aquele triângulo no meio campo muito bem definido, com Reis atrás e depois Herrera, e ao lado André. Nem sempre era Alex Telles que subia através do seu corredor mais à esquerda. Porquê? Porque mediante aquilo que o jogo solicitava e a dinâmica dos jogadores do Futebol Clube do Porto, era Brahimi depois que dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Brahimi abria mais à esquerda, Alex Telles ficava um pouco mais recuado, e depois, mais uma vez, reparem no triângulo do meio campo com Reis, André
e Herrera. Do outro lado tínhamos Ricardo Pereira e Hernani. Hernani estava sempre aberto no seu corredor mais à direita. Portanto, os comportamentos do lado esquerdo eram exatamente iguais aos do lado direito. Quando o Hernani, que era mais raro, vir para dentro para Ricardo Pereira subir, em outras circunstâncias a esmagadora maioria era Hernani estar sempre aberto. Aqui há uma diferença em termos de Hernani e Brahimi, são jogadores diferentes e depois fazem alguns comportamentos diferentes. Enquanto o Brahimi procurava muito a posição interior para subir Alex Telles, do outro lado Hernani quase esteve sempre aberto, dificultando a subida do lateral Ricardo Pereira. O meio-campo, já falei, com aquele triângulo em que o vértice do triângulo era Reias, e depois a base com André e Herrera. Depois, qual foi o ponto-chave deste triângulo? Foi, na minha opinião, a movimentação de André. André era o médio mais ofensivo desta equipa do Futebol Clube do Porto, na minha opinião, mas também trocava o posicionamento com Herrera. E muitas vezes Herrera chegava mais à frente no último terço, em outras circunstâncias era André. Mas na parte da organização, partindo do princípio inicial, vejam esta imagem onde está o posicionamento de André, está entre linhas, entre a linha defensiva do Belenenses e a linha média do Belenenses. Reparem nos comportamentos que eu falei há pouco. Hernani do lado direito sempre aberto, sempre, dificultando também a subida de Ricardo Pereira, mas no lado esquerdo é um pouco diferente. Brahimi já procura movimentos interiores. Para quê? Para Alex Telles se projetar. Nesta imagem, Herrera está com a bola, está dentro do meio-campo do Belenenses, e era assim a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, onde eu quis aqui colocar um ênfase no posicionamento de André, muito bom, muito móvel, procurando sempre aquele jogo entre linhas. O triângulo do meio-campo, com André a ficar mais à frente um pouco, à procura daquele espaço para fazer o último passe. Depois os interiores, os próprios interiores, Herrera e André tinham algumas rotinas, como a ruptura dos seus movimentos de dentro para fora. E o que é isso? A ruptura dos seus movimentos. Vamos imaginar que a bola está no lado esquerdo, Alex Telles está com um posse de bola. Reparem que André e Reias muito bem posicionados no corredor mais central, e quando Telles tem bola, Brahimi estava numa posição interior que está a fazer a movimentação para a linha, e está numa tentativa de dar largura, mas Herrera faz a diagonal nas costas de Brahimi para depois aparecer numa parte mais ofensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, as rotinas dos interiores era fazer movimentos de ruptura nas costas dos seus extremos, quando os extremos não estavam tão avançados nos seus corredores laterais. Este foi o Futebol Clube do Porto, com uma dinâmica que eu gostei, numa estrutura tática de 4-3-3, onde os interiores são peças fundamentais para a construção da sua organização ofensiva através de movimentos de ruptura nas costas dos extremos. Portanto, eu já falei nos comportamentos do Porto na primeira fase de construção, o triângulo, como é que funcionava o triângulo do meio-campo, já falei nos comportamentos dos corredores laterais, e Aboubakar, um jogador na frente muito disponível para o jogo. Acho que Aboubakar funciona claramente ao lado de outro avançado, mas com a ausência de Marega, o Futebol Clube do Porto, e Tiquinho Soares, o Futebol Clube do Porto tinha Aboubakar na frente, um jogador muito disponível, muito lutador nesta equipa de Sérgio Conceição. Sem bola, o Futebol Clube do Porto em casa, claro que tinha que mandar dentro do seu próprio espaço, e então o Futebol Clube do Porto não deixava o Belenenses construir a sua primeira fase, então subia as linhas, pressionava muito alto, e reparem que André e Aboubakar eram
os dois primeiros homens a defender nesta estrutura do Futebol Clube do Porto, que é diferente da estrutura inicial do 4-3-3 que eu vou já explicar, e depois Herrera vai subir no terreno para ocupar a posição do pivô defensivo, que também fazia linha 3 esta equipa do Belenenses. Aboubakar e André com referências nos centrais. Herrera subia para bloquear a zona do pivô defensivo do Belenenses, e depois reparem que Brahimi também vai acompanhar o jogador mais próximo. Para quê? Para anular as investidas do Belenenses de poder sair com a bola controlada na sua primeira fase. Quando o Porto não conseguia roubar a bola mais à frente no seu terreno, o que é que acontecia? Descia, organizava-se, e então a estrutura sem bola era diferente de um 4-3-3, passava a um 4-4-2. Como é que os jogadores se posicionavam? André subia um pouco, fazia dupla com Aboubakar na frente, dois homens a defender, e depois Hernani e Brahimi desciam através dos seus corredores laterais e formavam uma linha com Herrera e Reis. O Porto, com bola, optava por um 4-3-3, um Porto sem bola organizava-se. Reparem nos blocos que estão bastante curtos nas linhas defensivas, na linha defensiva, linha média e linha mais ofensiva, e apostava assim numa estrutura de 4-4-2. Foi um Porto que, uma primeira parte que eu gostei, um Porto controlador, um Porto com bola, um Porto perigoso, e depois uma segunda parte que eu já não gostei. Falta de discernimento, se calhar alguma falta de concentração nos jogadores de Futebol Clube do Porto, levou com que o Belenenses depois na segunda parte conseguisse ter mais bola, não mais bola do que o Futebol Clube do Porto, mais bola em relação ao primeiro tempo da equipa de Domingos Paciência. Eu tenho aqui as minhas notas, vocês sabem que eu não posso passar imagens da televisão, porque a Sport TV depois cria-me problemas aqui no canal no YouTube, porque eu não tenho os direitos de autor sobre as imagens que são da Sport TV. E depois o Porto, aos 41, antes do intervalo, vai marcar o golo por Herrera. É um canto de Alex Telles, a bola acho que bate num jogador, vai sobrar para o segundo poste, e Herrera faz um remate de primeira, fazendo o golo do Futebol Clube do Porto. Herrera, que está com veia goleadora, o capitão do Futebol Clube do Porto. Eu acho que Sérgio Conceição está a puxar pelo melhor de Herrera, e Herrera está muito bem nestes últimos jogos da equipa de Sérgio Conceição. A segunda parte do Porto já não foi tão boa como a primeira. Acho que foi ali uma falta de concentração e os jogadores não se conseguiram encontrar nessa segunda parte, mas um Porto individualmente muito superior a este Belenenses, foi controlando minimamente todos os momentos de jogo. Aos 60 minutos vai sair Hernani para entrar Corona, ou seja, aqui também foi uma troca por troca, e depois aos 75 minutos sai André e entra Sérgio Oliveira. Brahimi também saiu, entrou o menino Galeno. Depois de destacar o segundo golo do Futebol Clube do Porto, Herrera muito bem na construção de jogo, no queimar linhas, no transporte de bola, naquela contenção que é preciso para depois colocar o último passe que vai colocar a bola nos pés de Aboubakar, e com uma finalização soberba Aboubakar consegue picar a bola e fazer o segundo golo do Futebol Clube do Porto. O Porto vence fácil, na minha opinião, com um Belenenses que tentou lutar, mas o Porto individualmente e depois coletivamente mostrou que é uma equipa muito superior. Está em boa forma, Sérgio Conceição está a fazer um excelente trabalho no estádio do Dragão, e o Porto mantém-se líder desta Liga NOS. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise a uma equipa portuguesa, ao Futebol Clube do Porto em casa, frente ao Belenenses, e o vosso apoio, eu já sei qual é aquele like maravilhoso no vídeo. É assim que vocês mostram aqui o apoio ao canal Joga Simples, e desde já muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.